Olá pessoal, como vai? Primeiro vídeo da energia semanal do ano. Não primeiro vídeo do ano, porque eu já fiz outro de idolatria, mas o primeiro vídeo da energia semanal do ano. E já deixa aí o seu curtir, se inscreve no canal se você não é inscrito, e se você puder, se torne membro, que você ajuda a manter o canal e ainda faz a sua caridade. Bom, estamos falando de uma paraxá, de uma porção da semana que descreve os momentos finais da vida de Jacó, né? A paraxá de Vayechi. Jacó ficou ali 17 anos no Egito, depois de reencontrar o filho, José. E basicamente essa paraxá, quando o Jacó está para morrer, relata duas coisas que acontecem. A primeira é que o Jacó chama o José e faz ele jurar que ia tirar ele do Egito após sua morte, né? Então o Jacó fala basicamente, eu vou morrer, eu sei que eu já estou para morrer, mas assim que eu morrer eu quero, o antes possível, que você me traslade para Israel, né? Eu quero ser enterrado em Canaã, onde já estão meus antepassados, Abraão, Isaac e tudo mais, e as matriarcas. E depois o texto diz que Jacó se prostrou na cabeceira da cama. E esse detalhe final, né, essa menção aparentemente extra de onde que Jacó se prostrou, de como é que ele se curvou, né, sobre a cama, é o que faz os comentaristas perguntarem por que a Torá fala isso. Não é um detalhe necessário. Podia falar que Jacó pediu para José levar ele para Canaã depois de morto e falar que Jacó morreu. Mas por que falar que ele se prostra, se ele se curva na cabeceira da cama? Então você tem o maior dos comentaristas, né, que é o Rashi, que vem explicar o quê? Que o texto não está dizendo isso apenas para ensinar que ele se curvou, né? Não como um detalhe particular, mas falar o quê? Que Jacó se virou, naquele momento, para a direção de onde ele entendeu que estava a Shekhinah. Jacó, com seu espírito de profecia, o último ato em vida dele foi ficar no lado da cama onde ele entendeu que estava a Shekhinah. Então é baseado nesse versículo também que os sábios ensinam que a Shekhinah, a presença divina, né, ela sempre está presente na cabeceira de um doente. O Talmud, por exemplo, vai ensinar isso. Mas aí aqui vem uma pergunta, né, que eu queria abordar na luz da Kabbalah. Por quê? Por que a gente tem essa ideia de que a Shekhinah, os sábios falaram que a Shekhinah está na cabeceira de um doente? O que o doente tem de especial, vamos chamar assim, para ele ter sempre a Shekhinah na cabeceira dele, que não é pouca coisa, né? E outras pessoas não. Por que outras pessoas não têm a Shekhinah presente o tempo inteiro? Bom, claro, o doente tem de especial, entre aspas, porque ele está doente, né? Então ele está numa situação frágil, mas ok, o que isso dá de especial a ele, né? A ponto de ele ter a Shekhinah sempre na cabeceira dele e uma pessoa saudável não. Tem uma outra passagem, né, que pode começar a jogar uma luz sobre esse assunto para nós, que é a passagem quando Agar, a serva da Sara, né, é expulsa de casa com seu filho Ismael. E o texto diz que eles foram expulsos de casa, eles ficaram ali no deserto, né? E uma hora acaba os víveres que eles tinham com ele. Abraão manda eles embora, mas manda com comida e bebida, só que essa comida e bebida uma hora acaba. E eles ficam, Agar e Ismael, a mãe e o filho, à beira da morte. E ela começa a clamar a Deus. E o texto diz que o menino também começa a chorar, o Ismael começa a chorar. E aí o texto fala que Deus ouviu o clamor do menino. Só que o texto não fala nada da mãe, né? Como se Deus não tivesse ouvido o clamor da mãe. E aí a gente pode fazer a mesma pergunta. O que o menino tinha de especial que a mãe não tinha, né? Ou, se a gente quiser até generalizar a pergunta, o que o menino tinha de especial que Deus ouviu o clamor dele que outras pessoas às vezes não têm, né? De Deus ouvir o seu clamor. Bom, o que a Kabbalah vai dizer é o seguinte: a oração de uma pessoa doente, ela é mais forte quando ela ora por si mesma do que quando outros oram por ela. E isso é uma coisa pra gente chamar atenção, porque em geral a Kabbalah diz o seguinte: é muito bom você rezar pelos outros, e é mais fácil a reza dos outros ser atendida do que a si mesma. Mas no caso do doente é diferente. A oração de um doente é mais forte, né, quando ela pede por si mesma, do que quando os outros oram por ela. E a Kabbalah continua e diz que essa oração é aceita antes do pedido e das orações de qualquer outra pessoa. Tá bom, então tá corroborando o que a gente tá falando aqui. Mas a pergunta então é: será que é uma questão de urgência? É por isso que o doente tem essa oração atendida antes? Tá, ok. Pelo menos no caso de Agar e Ismael, né? Também. Mas ainda assim, não explica por que a presença divina está sempre na cama do doente. Eu posso falar que essas orações têm preferência porque é uma situação de risco, né? De vida ou morte. Mas ainda não explicou por que a presença divina está sempre na cama do doente, e não acontece isso com todas as pessoas. Bom, então tem um cabalista da Idade Média chamado Rabbi Ze'ev,
que ele sugere o seguinte, vamos ver se a gente pega o pensamento dele. Ele diz assim: o objetivo do ser humano é entrar numa relação com Deus, tá? Como se a gente fosse casar com Deus. E cada um de nós tem de casar com o divino. Mas para isso, diz o Rabi Ze'ev, eu preciso me divorciar de mim mesmo. Ou seja, eu preciso deixar de lado aquele senso de eu, né? De identidade, de ego, de grandiosidade. Como assim? Ele dá um exemplo. O Rabi Ze'ev fala mais ou menos o seguinte: quando você reza e você fala dos seus problemas para Deus, você está fazendo errado. Se você está falando dos seus problemas para Deus, você não está focando em Deus. Você está focando em você. Você está focando nos seus problemas. O Rabi Ze'ev diz assim: pensa nos seus relacionamentos. Nos relacionamentos que você tem com as pessoas, pega alguém significativo da sua vida. Como é que você se conecta com essa pessoa? Quando você está tentando se esforçar em se fazer ouvir, isso não é um relacionamento. De forma alguma. Se tudo o que você quer, quando você está com uma pessoa, é que o outro te ouça, aquilo ali é sobre você, né? A conexão com o outro, o relacionamento verdadeiro, se estabelece quando você está buscando uma comunhão, quando você está buscando uma conversa, quando você está buscando um diálogo. Então o Rabi Ze'ev diz que a oração verdadeira tem que ser como um diálogo. Você tem que sair um pouco de si mesmo, né? E você tem que entender que você não está falando para ser ouvido. Você não tem que falar para Deus dos seus problemas. Você tem que falar com Deus. Ou você tem que dialogar com Deus. Então o Rabi Ze'ev conclui que quando nós somos capazes de sair de nós mesmos e ficar em um estado de vulnerabilidade, porque abrir mão do eu dá uma vulnerabilidade, né? Dá uma incerteza, a gente está apto a casar com Deus. Tá? Entendeu como ele junta os pontos? E aí vem a resposta do que a gente vinha falando. Por que a presença divina está mais facilmente com um doente, né? Na cabeceira de um doente? Talvez porque uma pessoa doente está em um dos estados mais vulneráveis da vida. Física e até espiritual. Em geral, a pessoa doente, ela perde o ego, né? Ela perde esse senso de grandiosidade, de importância. O doente é um indivíduo que sente e está mais conectado à presença divina, não só porque ele pode estar mais perto da morte, tá? Isso também. E talvez ele está pensando sobre a morte, se preparando para isso, Deus nos livre. E não só porque ele está experimentando a dor, porque dor também pode trazer mais perto da divindade. Mas o que está acontecendo aqui nesse ponto de vista é que o doente, antes de mais nada, ele se sente desamparado. Ele perdeu, como eu falei, esse senso de grandiosidade, né? De estufamento, vamos chamar assim. E esse sentimento de desamparo ajuda a encontrar Deus, ajuda ele a ficar mais perto da presença divina. Agora, se a gente horizontalizar isso para a nossa vida, felizmente, a gente não precisa de um estado de doença para nos levar a essa conexão. Muitas vezes sim, tá? Tem gente que precisa chegar nisso para, né, encontrar Deus ou abaixar um pouco o ego. Muitas gente é quando você está na beira da destruição, como Agar e Ismael, né, que você sente mais a presença divina. A Kabbalah diz que muitas vezes o que acontece, quando você está se sentindo bem sucedido, autossuficiente, você está num momento de alta da sua vida, né, e você está pensando muito em si mesmo, você está com o ego lá em cima, é muito difícil você sair de si mesmo para se envolver com outro. Veja que eu nem falei Deus, hein? Falei com outro. Porque geralmente quando a pessoa está assim, ela não se envolve nem com os outros, né? Você está se sentindo o máximo sozinho. Bom, mas quando você não entra nesse estado, e aí voltando ao que eu estava falando, não precisa ser com uma doença, né? Ou na beira da destruição, você abre canal para essa conexão divina, ou a conexão com os outros. Então você pode aprender a fazer isso sem precisar do sofrimento. Só aprendendo a se observar, mudar os seus atos e realmente se divorciar de si para casar com Deus, como diz o Rabi Ze'ev. Então aqui a gente acaba tendo até uma lição para relacionamentos em geral, percebe? Seja com Deus, seja com outras pessoas, né? A sugestão da Kabbalah é que os encontros são mais intensos, mais verdadeiros, quando eu convido o outro a entrar na minha vida, quando eu convido o outro a falar, etc, etc. Quando eu abro espaço para ele, percebendo que não sou eu o importante aqui. O relacionamento é construído numa cooperação, ou percebendo que eu posso falar, claro, né, não estou dizendo que não se fala, mas isso não é mais o mais importante quando eu estou tentando uma conexão, é ouvir.
Então, na relação com Deus em especial, a oração mais forte e mais poderosa, os maiores momentos de conexão não ocorrem quando você está falando com Ele ou para Ele, mas sim quando você está dialogando com Ele. Quando você está falando, mas ouvindo, acima de tudo. São os momentos de significado sagrado na nossa vida, que às vezes é desencadeado por uma doença, como a gente falou, ou por algo negativo, infelizmente, né? Em que isso é forçado sobre nós, eu não escolhi, mas aquilo vem como uma avalanche e me coloca nesse estado, mas que pode ser disparado, como eu também falei, quando eu me analiso e me coloco num estado de humildade, que o judaísmo chama de anavá, né? Um estado de eu me divorciar de mim mesmo, de tirar o estado natural da mente, de pensar só em mim mesmo. Shavuot Tov a todos e tudo de bom.